Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Wolverine número 6 da Panini. Essa revista aqui, com a conclusão do encontro de Wolverine e Deadpool com Perigo, a antiga sala de perigo dos X-Men, com mais um número da revista X-Force, com a série mensal do Dente Sabre, a minissérie do Dente Sabre, mas a minissérie solo dele, os números 3 e 4, e uma historinha curta de Marvel's Voices e Indigenous Voices de 2021. Essa revista está um pouquinho mais legal que as suas anteriores, pelo menos ela encerra aí o arco com a Perigo. No caso da X-Force ela muda um pouco de fase e acrescenta alguns personagens. O Deadpool, que aparece ele meio que entrando para X-Force na revista Wolverine, isso é um pequeno spoiler, e o Omega Red, o Omega Vermelho, que entrou na edição passada. A revista do Dente Sabre, os números 3 e 4, se aprofunda um pouco mais nas motivações dos outros prisioneiros que estão lá dentro do poço, de por que eles foram julgados e exilados junto com o Dente Sabre, se aprofunda um pouco mais nas motivações do próprio Dente Sabre e até a história de Marvel's Voice, Indigenous Voice, que é uma história curtinha, com menos de 10 páginas, tem ali significados mais profundos para a cronologia do Wolverine, porque a gente vai revisitar o passado de uma personagem muito importante para ele na fase que o Chris Claremont escrevia a revista e depois com o Larry Hama também. Então eu gostei bastante, principalmente dessa história curta, mas Dente Sabre é a coisa que traz ali, é a série que traz mais consequências para o futuro. Vocês perceberam que eu apresentei o vídeo e já meio que fiz o review sem spoilers. É porque na prática eu não tenho muito o que falar sobre essa edição. Mas, como tinha pouco para falar, eu já emendei. Esse foi o review sem spoilers. Vou deixar na minutagem também, mas em seguida a essa etapa já começa o resumo completo de Wolverine número 6 da Panini. Wolverine 2020, número 23, resumo completo. Então aqui a gente tem a conclusão da parceria de Wolverine com Deadpool, graças a Deus, pelo menos na minha opinião. Bom, o que aconteceu aqui? Antes, e eu vou recomendar que você veja, para ter maiores detalhes, o vídeo completo de Wolverine número 5, que eu vou deixar nas telas finais, caso você não tenha lido a revista, esteja só assistindo nossos resumos completos e tenha pulado este. Mas o que acontece? Perigo estava trabalhando para o Gabinete X da CIA, produzindo cópias robôs dos X-Men, que ela ia trocar com Dolores Ramirez. Em troca do quê? De uma cópia menor de si mesma, que estava desativada. Na edição passada, a gente ficou sabendo que Al, a parceira do Deadpool, tinha descoberto que Dolores Ramirez estava pagando um diplomata Shi'ar, que estava bem longe de casa, para manter fora do planeta Terra um equipamento importante. Eu acredito que esse equipamento era essa cópia da Perigo, esse robozinho. E no final da edição passada, Al recomendou que Wolverine devolvesse para Perigo o pequeno robô e negociasse uma trégua, porque não adiantava ficar lutando contra Perigo e era melhor evitar que ela fornecesse as cópias robôs a Dolores Ramirez. Wolverine falou que podia fazer isso ou simplesmente destruir ela. Mas ele e o Deadpool então partiram com o robozinho para a Mansão X. Por quê? Porque eles constataram que o robozinho recebia um sinal vindo da Mansão X. Então eles entraram, enfrentaram vários perigos nessa edição, sentinelas, hologramas da Perigo, e depois ficaram frente a frente com ela. E quando eles ficaram frente a frente, ela explicou direitinho o que aconteceu, tem mais dados sobre isso em Dente Sabre número 4, que também faz parte do mix de Wolverine número 6, a série solo do Dente Sabre, a minissérie solo do Dente Sabre, está sendo encadernada aqui. E aí lá o que acontece? A Perigo então arrebenta os dois, o Wolverine e o Deadpool. Eles acabam soltando o robozinho que corre, vai chamar a Perigo então de mãe, e a Perigo vai dizer que essa é a sua menininha que ela estava esperando ter de volta, e que ela não tem motivo para confrontar os dois, que ela queria só a criança de volta, que estava em poder do Gabinete X, provavelmente guardado em órbita da Terra por esse diplomata Shi'ar corrupto que eles tinham no bolso ali. Então foi devolvido, ela não tem mais por que fornecer os robôs. Ela está vivendo num mundo de fantasia, usando seus hologramas para projetar versões dos X-Men. O robozinho, a filha da Perigo, vamos chamar assim, a filha da Perigo, chama o Professor X, um Professor X holográfico de pai, e com esses hologramas e suas simulações, ela arrebenta o Wolverine e Deadpool, mesmo depois de contar tudo. Mas o que ela diz é o seguinte, ela quer viver em paz ali. Tem os registros da X-Force explicando o que aconteceu com os Sidres, uma raça alienígena. Tinha criado um ninho na Mansão X, que a Mansão X está abandonada desde que os X-Men se instalaram em Krakoa. Então a gente viu em Giant Size X-Men Noturno que os Sidres tinham ido, feito aquilo de uma colônia deles. Aí tem um registro que a X-Force diz ter deixado passar, mas um registro satélite de quando um predador mais perigoso chegou à Mansão X, que era a própria Perigo. Os Sidres então fugiram para o espaço sideral em revoada. Então isso estava documentado, mas a X-Force não tinha dado atenção a isso. O Wolverine fica sabendo disso, beleza, já está lá. Então eles levam essa surra. Chega ao ponto que o Wolverine e Deadpool apanham tanto, são tão arrebentados que eles se regeneram misturados um ao outro. Tem que separar depois do lado de fora. Mas a Perigo já tinha avisado eles, ela só queria sua filha de volta. Então agora ela vai ficar ali, esquecida pelos X-Men,
mas vivendo em paz naquele lugar sem eles. O Wolverine e o Deadpool então voltam, e depois a gente vai ver, né? O Wolverine fez uma promessa pro Deadpool de que ia fornecer medicamentos cracoanos para curar a parceira dele, a Al, que tá com uma doença terminal. Isso foi revelado em algum momento, ele conta em flashback, mas entre a edição 5 e a edição 6, que a gente só vê o flashback, o Deadpool volta para X-Force. A gente vê ele no final sendo aceito pela X-Force e indo participar, inclusive, da sua primeira reunião, que vai impactar na próxima edição que vai receber resumo completo aqui, que é X-Force 2019, número 30. Esse número da X-Force se inicia com o Wolverine se afastando da equipe, ele briga com Krakoa, tenta arrancar alguma informação sobre para onde foi parar o upload da consciência do Quentin Quire, que morreu na edição passada lutando contra uma versão amálgama ali do cérebro com Krakoa, claro, sob controle do supercomputador cérebro, que tinha ganho consciência. Krakoa não tem culpa disso, mas ele não consegue nenhuma informação, obviamente, e termina se afastando da equipe para digerir ali a perda de um membro, justamente agora que não era para perder nenhum, né, que os X-Men são imortais graças aos protocolos de ressurreição. Mas o Ômega aparece nesse momento perdido para sempre. A revista pula então para o Polo Norte, a gente vê o Kraven, eu sempre chamo de Kraven, o caçador, fazendo mais uma de suas caçadas. Então ele faz todo um esquema ali para atrair um urso polar muito perigoso, mata o urso polar, usa a pele dele como vestimenta, como troféu, só que quando ele vai abrir o animal, ele encontra a cabeça do Deadpool. E aí a revista volta algumas horas atrás e a gente vai ver a primeira missão do Deadpool com a X-Force. A X-Force vai se dividir porque ela alcançou o momento cronológico da revelação a toda a humanidade de que existem protocolos de ressurreição, ou seja, de que os mutantes podem trazer outros mutantes de volta da morte. Isso aconteceu já algumas edições atrás na revista X-Men, no título americano que se chama X-Men, que é escrito pelo Jerry Dugan. Então agora a X-Force alcançou esse momento e estão tendo protestos pelo mundo inteiro. Desde uns caras que fizeram de refém Warren Washington III, o Anjo, para exigir que os X-Men tragam de volta o Elvis Presley, é isso mesmo. Essa situação com o refém é controlada ali pela Dominó, beleza, até mutantes que foram sequestrados pelos russos, que já é lugar comum nessa revista aqui, que a Rússia é um dos piores inimigos da X-Force. Para lá, para combater esse sequestro em particular, o Fera designou quem? Os dois membros em experiência da equipe, o Deadpool e o Ômega Vermelho, que entrou para a equipe na edição passada. E falou, beleza, que se der errado, a gente nega qualquer ligação com eles não têm relação pública com Krakoa ainda. O Ômega Vermelho, inclusive, é russo. E foi nessa missão que a cabeça do Deadpool foi parar dentro do estômago do urso, porque ele encheu tanto o saco do Ômega Vermelho que antes de lutar contra os inimigos, ele prendeu o Deadpool na neve, com as próprias espadas do Deadpool. E aí o urso chegou depois, encontrou o cara preso pelas espadas ali, ele começou a encher o saco até do urso, falar um monte na cabeça do urso, e o urso devorou ele, né? Então, o Ômega Vermelho parece que foi bem sucedido na missão de resgate sem o Deadpool. E o Kraven Caçador terminou a história com os restos mortais do Deadpool como troféu, e a roupa, que também é um troféu, com a pele do urso. E aí ele ficou sabendo que os mutantes são imortais, e que isso tornaria eles a caça suprema. E o Deadpool parece estar se regenerando. Você pode constatar isso ao observar que o dedo dele muda de posição de um quadrinho para o outro, mesmo ele estando em pedaços ali entre os troféus do Kraven Caçador. A gente não sabe o que vai acontecer, mas X-Force número 30 termina desse jeito. Dentes de Sabre, números 3 e 4, resumo completo. Então aqui a gente vai ver várias revelações nesses dois números. Inclusive, eu não vou nem contar na ordem, eu vou contar as revelações meio que pela ordem cronológica. Primeiro, a gente já sabia qual lei cada um dos personagens que foi exilado no poço depois de Dente de Sabre havia descumprido, né? Eles eram identificados pelo número da lei que havia descumprido em cima deles na edição que eles foram exilados, que foi Dente de Sabre número 2, que saiu em Wolverine número 5 da Panini. Mas agora a gente vê direitinho como cada um deles fez isso. Então o Derretedor, ele estava assim derretendo partes de Krakoa com seu poder para aprender a controlar seu poder. Mas a verdade é que o Professor X viu na mente dele que não era só isso. Ele foi condenado pelo crime de estar desrespeitando aquele solo sagrado ao ferir Krakoa. Inclusive, a primeira vez que ele fez isso, Krakoa sugou para se regenerar vida de alguns mutantes, matou eles. O protocolo de ressurreição pode trazê-los de volta, tudo mais, mas é um risco grave, né? Se ela sofrer muito dano e se ela matar todos, por exemplo. Então ele foi advertido. E o Professor X viu na mente dele que ele não está só manipulando seus poderes, treinando seus poderes à toa. Ele queria encontrar o lugar onde o Conselho Silencioso se reúne, para ter meio que uma audiência com o Conselho Silencioso sem ser convidado. O Professor X falou, olha, isso é muito perigoso, eu entendo que você queira ser útil e tudo mais, mas não dá para ser assim, não dá para forçar a sua presença. Então é nessa insistência que ele vai ser condenado. Já o Madison Jeffries, condenado por, vamos dizer, desrespeitar o solo sagrado que é Krakoa, mas por outro motivo. Ele estava tentando criar um espaço tecnológico onde a perigo pudesse viver. Disse isso recentemente
No nosso vídeo, X-Men Principais Personagens do Clube X, o Madison Jeffries é apaixonado pela Perigo. Ele tem poder de controlar objetos inanimados, inorgânicos. Inclusive, ele se chama Box porque ele entra num robô como se fosse uma caixa para lutar, né? Uma versão mutante do Homem de Ferro. Mas ele também controla plásticos, várias outras coisas. E ele se sentiu muito atraído pela Perigo e eles tiveram uma affair durante o Clube X. Então ele queria construir um lugar para eles viverem juntos em Krakoa. Como a inteligência artificial é abominada nessa atual fase, por quê? Porque o destino da mutandade, segundo as visões de futuro da Moira, né, as vezes que a Moira viveu no futuro, morreu e voltou até o passado, sempre são com a inteligência artificial extinguindo os mutantes. Está proibido qualquer tipo de inteligência artificial na ilha, e por isso o Madison Jeffries foi banido e a Perigo foi expulsa, que levou ela para a Mansão X e para a história do Wolverine que eu acabei de contar para vocês. Então o Madison Jeffries está condenado por isso. Necra e Oya, ou Oya, não tenho certeza de qual é a pronúncia correta, estão condenadas por terem matado humanos que não eram aprimorados nem tinham sofrido mutação, então isso é proibido, são humanos normais. Mas elas fizeram isso protegendo a ilha, só que elas não são da X-Force nem de nenhuma equipe responsável pela proteção da ilha, então elas patrulhavam por livre e espontânea vontade, inclusive a Bling, personagem que nos foi apresentado como aluno do Instituto Xavier, depois aluna da escola para jovens superdotados Jean Grey, que era dirigida pelo Wolverine, também patrulhava junto com as duas, e para ela as duas estão desaparecidas. Ela não sabia que as duas tinham sido condenadas ao poço, quer dizer que ninguém sabe dessa condenação dada pelo Xavier e pelo Magneto. O terceiro olho foi exilado após usar seus poderes telepáticos para revelar a maior parte dos mutantes da ilha os riscos de serem pais irresponsáveis, porque existem várias crianças sendo cuidadas pela Stacy X, a gente viu isso em Way of X, e a gente também viu que existe um berçário nas edições já um pouco mais antiguinhas da X-Force, né? Inclusive alguns bebês mutantes foram roubados pelo homem com tatuagem de pavão e a organização Xeno. Então essas crianças estão sendo criadas não por seus pais biológicos, estão sendo criadas por algumas pessoas de Krakoa, é claro, elas não vão conseguir dar atenção a todos aqueles bebês. Ele revelou isso telepaticamente, e aí a taxa de natalidade em Krakoa caiu drasticamente depois disso. E esse é o motivo dele ter sido exilado, dele estar trancado lá com o Dente Sabre. A segunda parte das revelações é que Dente Sabre tem um plano maior, na verdade. Então ele convenceu cada um deles a usar a habilidade recém-descoberta de se projetar usando materiais da própria Krakoa, né, uma vez que a consciência deles está ligada à própria Krakoa, eles conseguem se manifestar na forma de areia, na forma de pedra, na forma de plantas. O Madison Jeffries conseguiu se manifestar na forma de microplásticos, que tem a ver com o poder dele. E ele sugere que eles reúnam então os carrascos, a organização, não os carrascos da Kitty Pryde, a organização da qual fez parte o Dente Sabre, os caras que assassinaram os Morlocks. Beleza, o Dente Sabre está planejando isso, faz sentido, só que na verdade isso é um plano dentro de outro plano. O que ele quer é que eles não o obedeçam e procurem outros mutantes, mutantes confiáveis, porque o que ele está fazendo é uma campanha de difamação. Ele quer que os krakoanos saibam que pessoas inocentes estão sendo exiladas pelo Conselho. Porque a maior parte dos exilados ali realmente é razoavelmente inocente. E é isso que eles fazem, manipulados por ele. Eles procuram seus amigos, o terceiro olho aparece para o Topeira, e aí surgem outras revelações. Primeiro que as pessoas não sabem que eles foram julgados e exilados, alguns deles estão dados como desaparecidos. Segundo, um fato que eu não entendia, porque que essa série começou mostrando eventos tanto tempo atrás, a ponto de Apocalipse ainda estar na ilha, foi explicada. Acontece que a passagem de tempo para as mentes deles presas no poço é bem diferente da passagem de tempo lá em cima. Então eles voltam a se manifestar, já passou um tempo, já tem outros mutantes. O Topeira fala para o terceiro olho, não, na verdade a gente já se viu faz vários dias. Então esse delay vai justificar a passagem de tempo durante todo esse período. Imagino que no final dessa série a gente vai ver a chegada dos outros exilados que eu citei inclusive no vídeo passado. E de novo, volto a recomendar, se você não leu a edição passada e não viu o nosso vídeo passado, está nas telas finais. Então a gente vê que o que o Dente Sabre quer fazer é pressionar Krakoa, né? Quer pressionar a nação Krakoa, espalhando esses boatos, e eles estão fazendo exatamente isso, achando que estão enganando o Dente Sabre. Só que o Derretedor percebe isso. Por quê? Porque ele se aproxima do Dente Sabre, a consciência dele se aproxima também, ele vê parte do plano. O Dente Sabre então decide matá-lo. Matar a forma psíquica dele, né? Porque eles estão tendo contato psíquico, já que todos eles estão inertes dentro do poço. E o Derretedor surta durante esse ataque e acaba derretendo o Dente Sabre e quase matando todos os exilados, quase matando todas as mentes desses exilados. Quem salva eles é o terceiro olho, consegue reconfigurar suas mentes, os corpos deles estão ali em estado de catatonia, mas se eles fossem destruídos, se ele não conseguisse resgatá-los, eles talvez voltassem sem memória ou perdessem parte das memórias do poço. E aí a gente vê que eles também estão um pouco cientes, não dos planos do Dente Sabre, mas de que estão sendo manipulados e tudo mais. Né? O Derretedor sobrevive, pode contar para eles, inclusive, a verdade. E a gente vê o Dente Sabre
se reunindo com a sua própria psique fraturada, então tem outras personificações do Dente Sabre dentro da mente dele. A gente já tinha visto uma, que é o próprio Dente Sabre, que eles chamam de O Selvagem, um outro mais comedido, de terno e gravata, a versão infantil dele, que era torturada pelo pai. E agora, quando o Dente Sabre é destruído pelo Derretedor, ele se refugia dentro da sua própria psique, e a gente vê o Dente Sabre que a gente conhece, junto com essas três personas, essas outras representações da sua personalidade. E aquela que era ele, né, que a gente via se encontrando junto com ele, mas que era igualzinho o Dente Sabre, é chamada de a Besta, só que ela está bem maior e mais selvagem, provavelmente porque ela se afastou mais da consciência dele no período em que ele foi morto ali pelo Derretedor. De novo, sua mente foi morta. É um pouco complexo. Nas entrelinhas da revista dá para perceber isso. É mais ou menos como as conversas mentais do Hulk, com o Banner e tudo mais que tinha direto na revista do Hulk. E aí, a gente vai ver que o Dente Sabre, então, esse Dente Sabre inteiro, que é a fusão de todas essas personas, vai explicar para as outras, pro de terno e gravata, que é o mais comedido, para a criança psicopata e para a besta, o seu plano. E aí a gente vai ver o plano dando certo. Por quê? Que pese que os exilados foram salvos da destruição do Derretedor pelo terceiro olho, o Dente Sabre consegue, com a pressão que ele está fazendo, pressão política, com a campanha de difamação, uma audiência com o Krakoa e com o Cifra. E aí o que ele fala? Fala, ó, você não está cumprindo nosso acordo, eu te dei mais liberdade por clemência, você está ferrando tudo. E fala, beleza, o acordo não vale mais nada, eu quero um novo acordo. E o que você quer? Aí não aparece o que ele quer, mas depois aparece ele emergindo da terra, com as palavras, ele foi ressuscitado. Marvel's Voices, Indigenous Voices, 2021, resumo completo. E, gente, Dente Sabre tem sido a melhor história da revista desde que estreou no número passado. Agora, a que eu mais gostei, mesmo sendo bem simples, foi essa daqui. Isso porque, numa historinha curta, eles fazem referências a várias histórias do passado do Wolverine. A duas, mais precisamente. São as histórias que remetem ao seu passado com a Raposa Prateada. Só que não é uma história do Wolverine, é uma história da própria Raposa Prateada, junto com um parceiro também mutante, o Trigo, que tem o poder de ver o futuro ao tocar nas coisas. E eles estão sabotando um forte que está ali colonizando à força as tribos que vivem no Canadá, né, nos territórios do Noroeste. O que eles fazem? Eles vão tocando nas coisas, o Trigo vai tocando nas coisas, vendo o futuro, eles vão sabotando, o Trigo toca de novo e vê se com a sabotagem deu certo. Se o Homem Branco vai então fugir dali e deixá-los em paz. E vai tudo se concretizando, todas as visões novas mostram que eles estão obtendo sucesso. Mas perto do fim, quando eles já colocaram fogo nas peles, estragaram as comidas, destruíram as munições e armas daquele forte, eles acabam matando uma mulher que os flagrou, né? Eles não podem deixar que ela dê o alarme. Uma mulher aparentemente inocente, só estava indo pegar água, a própria Raposa Prateada sente isso, mas que estava carregando um filhote ali de cachorro, uma espécie de lobo. E o Trigo toca esse animal e percebe o seguinte, que como eles sabotaram a comida, destruíram tudo, ele vai virar alimento dos homens. Então ela fala assim, ó, não vou deixar ele aqui para ser morto por esses soldados. Não, ele já destruiu demais, eu vou levar eles com a gente. E pede pro Trigo segurar de novo, e ele não quer fazer isso. Só que a segunda vez que ele segura, ele vê já o futuro modificado pela decisão da Raposa Prateada. E é aí que a gente tem referência às histórias antigas do Wolverine. Primeiro, Wolverine, volume 1, de 1988, número 47, que foi recentemente republicada na coleção histórica do Wolverine, lançada pela Panini. Então aqui a gente ia ver que esse cachorrinho que ela está salvando, esse lobo, vai ser o animal de estimação dos dois, que nas páginas dessa revista do Wolverine a gente vai ver em flashback que pegou hidrofobia e teve que ser sacrificado. O Wolverine não teve coragem de fazer e quem acabou fazendo isso foi a própria Raposa Prateada. Outra parte do futuro visto pelo Trigo remete já a uma edição mais antiga da revista do Wolverine. Mesmo volume 1 de 1988, agora o número 10. É onde a gente vê o momento que o Dente Sabre supostamente matou a Raposa Prateada. Na verdade, ele deixou ela muito ferida, mas ela conseguiu se salvar, apesar do Wolverine não ter notado isso. Mas o Trigo vê que se o cachorro tivesse sobrevivido, não tivesse pego hidrofobia, ele daria o alerta que permitiria a Raposa Prateada fugir do seu destino nas mãos do Dente Sabre. Então, seria muito melhor que o cachorro estivesse vivo, né? E a gente viu que o autor dessa história conhece muito bem o passado do Wolverine. Aparentemente mais do que o Benjamin Pierce, inclusive. Mas eu gostei demais dessa história. E essa história, parte de Marvel's Voice e Indigenous Voice de 2021, é a última história encadernada em Wolverine número 6 da Panini. E com ela, a gente encerra o volume e encerra também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!